Bom, esse segundo capítulo é um capítulo especial, é um capítulo sem nenhuma objeção quanto ao que não seja conforme no mesmo momento, e é destinado a falar sobre morte. Uma vez que esse teor jurídico que eu posso apontar, ele vai se dirigir, obviamente, a algum objeto, alguma atividade ou algum mecanismo, obviamente próximo de mim e sustentável ou não, como por exemplo o hábito, que eu posso progredir se ele for convincente, uma necessidade, se ela for inevitável ou simplesmente básica, e uma questão de posição, a questão, por exemplo, da pessoa dormir de lado, ou se virar na cama, o que objetivamente não tem um propósito aparente. A pessoa simplesmente busca uma sensação de conforto ínfima, é o que seria. Então a morte, ela é filosoficamente adjacente a um comentário que eu possa fazer. Ela é o final de um processo, de um fato, propriamente projetado numa realidade prática sem fim. Quando a pessoa percebe que esse processo não tem fim, ela não precisa forçar a desistência, a própria desistência. Ele exaure por si próprio, naturalmente, confortavelmente, sem uma sensação que vá dirimir uma procura. Então, logicamente, se observa a calma, se observa a paciência, e raciocínio. A pessoa ela detém a lógica naquele determinado instante. Então, morte pode-se pensar como um final de um procedimento adotado ao longo de não só um trabalho, mas esse somado à existência comum, a existência que é comum nas outras pessoas. As pessoas se alimentam, elas dormem, elas se higienizam, elas se relacionam. Então essa parte seria um final duplo. Essa parte e a questão que eu posso chamar objetivamente, claro, de política. A pessoa ela era, por exemplo, auxiliar de limpeza, ela era faxineira em determinado local, responsável por manter aquele local limpo. Então a vida dela era que as pessoas passassem por aquele local e não encontrassem sujeira, encontrassem um ambiente confortável no sentido mais supérfluo, apesar da limpeza não ser nem um pouco dessa forma. Então a morte é considerada como um duplo processo de final, adjacente a uma conclusão opinativa própria, que não vai dirigir nenhum comentário ou nenhuma vontade para outra pessoa ou para outras pessoas. Ela se consubstancia num elemento seria não estático, mas revelador. A morte é uma revelação na qual o objeto físico ele é a própria consciência, como elemento mais profundo do diagnóstico que eu particularmente posso fazer. Obviamente,
né, a substância, o consubstanciar desse processo ou desse caminho, ele é longo, né, ou não, né, se for visto de uma questão orgânica, biológica, né, a pessoa, por exemplo, desfalecer em detrimento a uma doença, né, algum evento, né, biológico que paralisa, né, num momento muitas vezes de um efeito devastador, na qual essa consciência ela pode se dirigir prejudicada, né? A gente pode conseguir relacionar o fato de estar sabendo, de presenciar, ou no momento posterior, né, ter a notícia de que tal pessoa morreu e obviamente com a informação do motivo, né? A gente pode citar um exemplo de um acidente de carro, por exemplo, ou de moto, né? A pessoa ela foi para o trabalho ou ela foi visitar uma outra pessoa, né? E bateu de frente com o caminhão, né? Independentemente de quem sobrevém o erro, né? A questão da culpa, e o momento ele se torna um quesito, né? Posso dizer fatalista no sentido de tempo, né? A questão que não se tem uma sensação ou um pensamento na qual uma informação ela coloque na consciência uma prática, né? Pode ser uma coisa assim né? Seria popularmente dito como bate-pronto, né? Dado, né, o comentário, o testemunho de que o exemplo seria, né, fazer o quê, né? Quer dizer, não se tem o que fazer porque a ação, né, ela é paralisada por um evento fortuito, é um caso fortuito, de maneira que, né, não se fala em virtude, não se fala em subjetividade, porque o comportamento é o naturalmente esperado, né, é o tipificado, de forma a não ter uma relação, né, com algum outro evento e não fazer nenhuma associação nem psicológica e nem prática finalizada tal qual o momento sobrevém, né, ao fim da vida. Então, um pouco sobre o tempo, né, seria o primeiro subtítulo. O tempo, ele, né, eu posso provocar a ideia de leitura,